O Flamengo é conhecido por suas conquistas, sua enorme torcida e grandes craques. Mas ao longo dos anos, o clube também protagonizou algumas das maiores confusões do futebol brasileiro. E hoje você vai relembrar algumas das tretas mais marcantes envolvendo jogadores do Flamengo contra rivais como Botafogo, Fluminense, Corinthians e Vasco. E já adianto, a última treta terminou até com o jogador perdendo um dente. Já deixa o like, se inscreva no canal e vamos começar. Vamos começar com uma das rivalidades mais tradicionais do futebol brasileiro. Flamengo e Vasco sempre entram em campo com clima de decisão, e em um desses confrontos a tensão explodiu. Os protagonistas foram Wesley, do Flamengo, e Felipe Coutinho e Vegetti, do Vasco. Após uma sequência de divididas fortes e provocações, os jogadores começaram uma discussão intensa dentro de campo. O que parecia apenas um bate-boca rapidamente chamou a atenção dos demais atletas. A arbitragem precisou agir para evitar que a situação saísse do controle. Mesmo sem agressões mais graves, a confusão aumentou ainda mais a rivalidade entre os clubes. Quando Flamengo e Corinthians se enfrentam, a audiência para assistir. E em um confronto bastante quente, João Gomes, do Flamengo, e Gil, do Corinthians, acabaram se envolvendo em uma grande discussão. Tudo começou após algumas faltas mais duras e reclamações durante a partida. Tudo aconteceu quando Yuri Alberto acertou uma entrada forte em Wesley. O lance rapidamente gerou reclamações dos jogadores do Flamengo, que cercaram a arbitragem pedindo uma punição mais severa. Os jogadores trocaram palavras, se encararam e outros atletas precisaram intervir para evitar que a situação saísse do controle. Nas redes sociais, torcedores dos dois clubes discutiram durante dias sobre os lances da partida. Para muitos flamenguistas, a entrada em Wesley foi um dos momentos mais polêmicos daquele confronto. Agora vamos para um dos maiores clássicos do futebol mundial. O famoso Fla-Flu já produziu momentos históricos e também muitas confusões. Em uma dessas partidas, Bruno Henrique, do Flamengo, e Fred, do Fluminense, protagonizaram uma discussão que chamou a atenção de todos. Os dois trocaram provocações durante boa parte do jogo. Desde os primeiros minutos, os jogadores mostravam que não dariam espaço para o adversário. Cada dividida era disputada como se fosse a última bola do jogo. A torcida empurrava os times e o ambiente dentro do estádio era de pura pressão. Bruno Henrique, conhecido por sua velocidade e força física, era uma das principais armas ofensivas do Flamengo. Do outro lado estava Fred, um dos maiores ídolos da história do Fluminense e um jogador acostumado a grandes clássicos. Com o passar do tempo, os lances começaram a ficar mais ríspidos. Faltas, reclamações e provocações passaram a fazer parte da partida. A arbitragem tentava controlar os ânimos, mas era visível que os jogadores estavam cada vez mais nervosos. Em determinado momento, após mais uma disputa de bola, Bruno Henrique e Fred começaram uma troca de palavras. Inicialmente parecia apenas uma discussão comum de jogo, mas nenhum dos dois queria recuar. Em poucos segundos, vários jogadores se aproximaram para acompanhar a situação. O que era uma discussão entre dois atletas começou a envolver outras pessoas dentro de campo. Empurrões, reclamações e muita conversa aconteceram naquele momento. A arbitragem precisou agir rapidamente para evitar uma confusão ainda maior. As imagens repercutiram bastante entre os torcedores nas redes sociais. O episódio acabou se tornando mais um capítulo da enorme rivalidade entre Flamengo e Fluminense. Uma rivalidade que atravessa gerações e que sempre produz momentos de muita emoção. E para quem gosta de futebol, cenas como essa mostram por que o Fla-Flu continua sendo um dos clássicos mais intensos do planeta. Independentemente do resultado, uma coisa é certa: quando Flamengo e Fluminense se enfrentam, sempre existe a possibilidade de acontecer algo que ficará marcado na história. E agora chegamos à treta mais polêmica desta lista. Um confronto entre Flamengo e Botafogo que acabou ultrapassando os limites da rivalidade dentro de campo e se tornou um dos assuntos mais comentados do futebol brasileiro. Quem acompanha o futebol carioca sabe que a rivalidade entre os clubes existe há décadas.
Sempre que Flamengo e Botafogo se enfrentam, a expectativa é grande. As torcidas lotam os estádios, a pressão aumenta e cada lance passa a ter um peso enorme. E foi exatamente isso que aconteceu nessa partida. Desde os primeiros minutos, o jogo já demonstrava que seria disputado de forma intensa. As duas equipes brigavam por cada espaço do campo. As faltas começaram a aparecer. Os jogadores reclamavam constantemente com a arbitragem e o clima ficava cada vez mais quente. Conforme o tempo passava, a tensão aumentava. Nenhum dos dois lados estava disposto a ceder. Cada dividida era encarada como uma batalha. Cada decisão do árbitro gerava reclamações. E a partida parecia caminhar para uma grande confusão. Foi então que aconteceu o lance que mudaria completamente a história daquele confronto. Após uma discussão dentro de campo, o jovem zagueiro Clayton, das categorias de base do Flamengo, e o zagueiro Alexander Barbosa, do Botafogo, passaram a trocar provocações. Inicialmente, parecia apenas mais um desentendimento comum de jogo. Mas a situação foi ficando cada vez mais séria. Os dois continuaram discutindo e o clima ficou extremamente pesado. Os demais jogadores começaram a se aproximar para entender o que estava acontecendo. Em poucos segundos, o que era apenas uma discussão entre dois atletas passou a envolver vários jogadores das duas equipes. O árbitro tentou controlar os ânimos, mas a situação já havia saído do controle. A rivalidade tomou conta do gramado. Empurrões começaram a acontecer. Jogadores corriam de um lado para o outro tentando separar os companheiros. A comissão técnica observava tudo com preocupação. As torcidas acompanhavam o momento em completo choque. Mas o episódio ainda reservava algo que ninguém imaginava. Durante toda aquela confusão, Alexander Barbosa acabou sofrendo uma lesão em um dos dentes. Pouco depois começaram a circular imagens mostrando o jogador sem um dos dentes da frente. As fotos rapidamente viralizaram nas redes sociais. Em questão de minutos, o assunto já dominava páginas esportivas, programas de televisão e debates entre torcedores. A repercussão foi gigantesca. Torcedores do Botafogo ficaram indignados com o ocorrido. Já os flamenguistas argumentavam que a situação aconteceu em meio ao caos da confusão generalizada. O fato é que o lance passou a ser comentado por praticamente todo o país. Nos dias seguintes, vídeos da briga foram analisados diversas vezes. Diversos ângulos começaram a circular na internet. Para muitos torcedores, essa foi uma das maiores confusões envolvendo jogadores do Flamengo nos últimos anos. Não apenas pela rivalidade entre os clubes, mas principalmente pela repercussão que tomou conta do futebol brasileiro. Até hoje, quando se fala em grandes tretas recentes do futebol nacional, muita gente lembra imediatamente da confusão entre Clayton e Barbosa. Um episódio que transformou um clássico carioca em manchete nacional e que ficará marcado por muito tempo na memória dos torcedores. E se você acha que essa foi a maior treta envolvendo o Flamengo nos últimos anos, deixe sua opinião nos comentários, porque essa certamente entrou para a história dos clássicos cariocas. Place your bets on us, get your money and flip it.